Pera aí, ninguém vai falar nada? Ninguém vai falar nada sobre dois jogadores em específico aí? Eu quero trocar uma ideia com vocês. Ó, esse aqui é mais um oferecimento dos membros aqui do nosso Covil, tá bom? Torne-se membro, R$4,99, você ajuda demais o projeto. Mas, quer ajudar? Deixa o like, deixa o hype, pô. Aqui tem vídeos todos os dias, tô acordando de madrugada pra gravar esse vídeo. Já já eu explico por quê. Hoje tem uma novidade bacana aí pra vocês. Esse vídeo tá estreando perto das 2 da tarde, mas já vou explicar direitinho o porquê pra vocês. Então deixa o like, o hype. E vamos falar sobre o Choque Rei? Não vamos falar exatamente sobre o Choque Rei, vamos falar sobre uma dupla. Mas antes de tudo, eu quero trazer aqui esse vídeo, cara, esse vídeo é muito bom e acho que ele vai introduzir muito bem o que eu quero trazer aqui, ó. Esse vídeo é muito bom, cara. Vambora. Aí, depois de tudo isso, depois a gente vê o que aconteceu, décimo segundo jogo do São Paulo, que não consegue vencer o Palmeiras. Aí vem a entrevista da tchutchuca do Gustavo Gomes. A tchutchuquinha do Gustavo Gomes. O centroavante que faz gol em Chapecoense, com todo respeito, faz gol no São Bernardo. Mas quando joga clássico, quando pega o Palmeiras, quando tá o Gustavo Gomes fungando no cangote, é a tchutchuquinha do Gustavo Gomes. Assim não é, né? Como o Luciano é tchutchuquinha, como o time do São Paulo todo, são as tchutchuquinhas do Palmeiras. Que treina as perninhas, fica tudo admirando o Palmeiras jogar. E aí, esse jogador, que é idolatrado por muitos, que fez meia dúzia de gol em jogo que não vale nada, tirando aquele da Copa do Brasil contra o Flamengo, é idolatrado, tem um bandeirão com o nome dele, não tem bandeirão com o nome do Luciano, mas é idolatrado por muitos. Ele dá uma entrevista na beira do campo, que pra mim, a entrevista dele, você deve ter visto, ele falou que o Palmeiras jogou como sempre, faz um gol com 5 minutos e depois joga do meio de campo pra trás. E ganha como sempre. Criticando o Palmeiras. Eu acho que essa entrevista patética da tchutchuca do Gustavo Gomes, essa entrevista patética, guardadas as devidas proporções, é do mesmo nível da entrevista do Aidar com as bananas, quando ele disse que o Palmeiras estava se apequenando. É o mesmo estilo. E a gente volta a falar novamente da desconexão da realidade desses jogadores. Simbólico, né? Por idolatria de uns imbecis. A gente volta a falar dessa desconexão da realidade. Então eu queria perguntar só pra tchutchuca, camisa 9. Tchutchuca, se eles jogam tão mal assim, se eles jogam como sempre, por que vocês não conseguem ganhar deles a 12 jogos? Por que você não faz gol? Por que você não finalizou uma bola? Eles não são tão ruins, eles não jogam só de um jeito. O bom é o seu time. O bom é você. Você que é bom. Você que é o matador dos jogos decisivos. Você que é o decisivo do São Paulo, Tchutchuca. Você que é o decisivo do São Paulo. Você não tem vergonha na cara de falar um negócio desse, galera? Sério, você não tem vergonha na cara de falar um negócio desse? Você se constranger é problema seu. Você já se constrange cada matada de bola de canela que você dá. Você já constrange você mesmo. Agora, não constrange a gente, torcedor. Você já constrange jogando futebol. Você e seus companheiros já constrangem e envergonham a gente. Quando for dar entrevista, não envergonha a gente. Se envergonha. Pô, muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas por que eu tô introduzindo com esse vídeo aqui? Eu vou chegar numa análise aqui, tá? É porque eu acho que dá pra gente misturar um pouco de análise com um pouco de resenha, né? Pô, a gente acabou de ganhar um choque rei, vamos aproveitar. Mas, muitas vezes, beleza, ele tá criticando o Caleri, a Tchutchuca e tudo mais, mas vamos falar a verdade, o Caleri é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, um dos mais difíceis de se marcar. Pô, não tô falando isso porque eu jogo, o Rick tá dizendo que é difícil de marcar o cara porque ele já marcou. Não marquei. O Gustavo Gomes fala isso, cara. Muitas vezes perguntam o centroavante mais difícil de marcar, o Gomes vai lá e fala, o Caleri, pô. O Caleri é muito difícil de marcar, muito difícil. E o Gustavo Gomes costuma colocar ele no bolso. E não só o Gustavo Gomes. E aí entra o tema do nosso vídeo, que eu tô dando spoiler, mas ainda eu quero trazer mais um outro vídeo antes da gente falar aqui, que é Gomes e Murilo. Hoje nós temos a melhor zaga do Brasil novamente. Pega esse spoiler, já já eu explico por quê. E aí, na minha opinião, claro, mas aí eu já quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários, deixa eu colocar os membros aqui de volta na tela. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, que já já eu vou trazer um pouquinho da minha visão sobre isso. Mas antes de tudo, eu quero ver aqui um trecho também de um outro vídeo que eu gosto muito, que eu gostei muito, e que diz muito sobre por que a Tchutchuca não consegue jogar contra o Gustavo Gomes Murilo. Será que é porque a Tchutchuca pipoca, ou será que é porque o Palmeiras coloca os clássicos no bolso? Vamos ver aqui a opinião do São Paulino Cicinho. Cicinho não. E o Cinho. É, tudo inho. E o Cinho monstro, tá? E o Cinho monstro, sabe muito de futebol, um dos melhores comentaristas ex-jogadores que tem, mano. Vamos ver. O Caio até foi... Ele mediu bem as palavras, superioridade. Foi gentil? Foi, o Caio é um lorde. O Palmeiras é superior da chegada do ônibus à saída. Eu até falei uma vez e os torcedores ficaram bravos comigo. O clássico é só pro São Paulo. Palmeiras e São Paulo, pro Palmeiras nem é mais clássico, vale 3 pontos só. Porque os caras jogam 6 minutos, 50% e deu.
Os caras não se esforçam pra ganhar do São Paulo. Eles ainda tentaram esse jogo, falaram, ó, fica com a bola aí, ó. Mas nem isso adiantou, cara. Olha, tá cada vez pior. É triste, mas tá cada vez pior. A gente vai entrar mais, tá? Pô, é isso, cara. Não é menosprezando o São Paulo, mas é isso que o Palmeiras tá fazendo se tornar. E aí, quando eu falo de Gomes e Murilo, vou explicar meu ponto aqui, ó, depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Aqui, quando a gente olha pras estatísticas de São Paulo e Palmeiras, a gente vai ver o Palmeiras jogou melhor, criou mais chances e tudo mais, mas alguns números chamam muita atenção, como por exemplo, 10 escanteios. 10 escanteios o São Paulo teve. Vamos somar 10 escanteios dentro de um jogo onde muita gente fala dos passes longos do Palmeiras. O Palmeiras deu 56 passes longos no jogo. Só que passes longos mais cruzamento, que é uma espécie de passe longo, o Palmeiras deu 62. Porque o Palmeiras só cruzou 6 bolas na área. O São Paulo deu 40 passes longos, menos que o Palmeiras, mas ele cruzou 41 bolas. 41 bolas, num total de 81 cruzamentos e bolas longas num total. É muita coisa, porque o Palmeiras trouxe dificuldade pro São Paulo jogar por dentro, que é assim como o São Paulo gosta de jogar. Quando a gente olha até para as estatísticas que eu gosto de pegar muito aqui do Flash Score, cara, no Flash Score a gente tem, como eu não sou patrocinado por nenhuma dessas empresas aí, eu posso trazer as duas aqui, que elas não vão conflitar, né? Elas não vão conflitar. E a gente consegue trazer, mas caso alguma queira patrocinar aqui o canal do Rico Covil, fique muito à vontade, tá bom? Mas eu trago aqui as estatísticas de quem mais tocou na bola do São Paulo, e a gente vai ter uma resposta do porquê que isso aconteceu, ó. Quem mais tocou na bola do São Paulo, ó, vamos ver aqui as estatísticas de jogador. Toques na bola, Danielzinho, meio campista, o que mais tocou na bola e não conseguiu criar nenhuma chance clara pro São Paulo. E Sabino, zagueiro. E o Lucas Ramon, defensor também, lateral, que ficou indo pra linha, nem da linha de fundo ali, cruzava da intermediária. E o Marcos Antônio, meio campista. Tocaram, ficavam tocando, rodando e não tinha jogo por dentro. O Palmeiras não deixava. Tanto é que você vê essa quantidade de toques na bola dessa galera aqui, dos primeiros volantes e dos defensores, mas quem deu mais toques na bola dentro da área, que é onde importa? O Alan, do Palmeiras. Porque o Palmeiras foi mais efetivo. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí, isso diz muito sobre a estratégia do Abel, que foi povoar o meio campo, deixar o São Paulo ficar cruzando bola da intermediária, porque o São Paulo não conseguia fazer outra coisa. E a gente precisa falar que esses números, eles têm muito a ver com a estratégia do Palmeiras que funcionou, do São Paulo tá sempre cruzando e cruzando da intermediária, mas também do quanto o Palmeiras rebateu praticamente todas, cara. O São Paulo cruzou 41 bolas e só acertou 3. Será que foi só erro do São Paulo ou a nossa defesa tava rebatendo todas? Gustavo Gomes e Murilo tiraram todas. E a gente olha pro número de escanteios, a nossa defesa tirou todas. O São Paulo não cabeceou nenhuma. Tudo bem, podem ter cruzado errado, a gente pode criticar o São Paulo, mas vamos falar a verdade, eles não conseguiram finalizar, com o Caleri na área, com o Luciano, que até é bom nesse jogo aéreo, tinha Arboleda no determinado momento, o São Paulo não conseguia finalizar, cruzava e não conseguia finalizar. Isso diz muito, primeiramente, sobre João Martins, tá? O cara que é responsável pela bola parada defensiva do Palmeiras e que eu critiquei muito ano passado. A gente tomou um gol no final da Libertadores de bola parada e o Palmeiras tomou muitos durante o ano. E eu falava que, pô, o cara parece que tá acomodado, mano. A nossa bola parada defensiva piorou e a ofensiva também piorou, que aí é coisa do Castanheira. E esse ano voltou a funcionar, o Palmeiras voltou a fazer gols de cabeça. Daqui a pouco a gente vai ver números aqui do Murilo e do Gustavo Gomes. Então, eu tenho que fazer a meia culpa aqui, cara. Eu critiquei demais João Martins e Vitor Castanheira no ano passado. Esse ano, eles deram a volta por cima. Até então, o Palmeiras vem melhorando na bola parada ofensiva e defensiva e também na bola cruzada em jogo.
Por quê? Nós temos 2 zagueiros de elite do futebol brasileiro. E aqui, quando a gente olha para as estatísticas, eu vou pegar só do Campeonato Brasileiro, porque eu não consigo colocar no SofaScore do Paulistão junto, mas o Campeonato Brasileiro, o enfrentamento é maior, né? O Gustavo Gomes, ó, 8 jogos, 8 como titular, mapa de calor dele aqui e tal. Você vai encontrar aqui 2 gols, que é o que eu falei. O Palmeiras voltou a fazer gol de bola parada. Só no Brasileiro, ó, de 8 jogos, tem 2 gols, cara. O cara, pô, eu não sei se foram no mesmo jogo. Não foram no mesmo jogo. Tem 25% dos jogos do Palmeiras, ele fez gol, cara. 2 jogos sem sofrer gols. E aqui a gente vê, de números relevantes, ó, bolas recuperadas por jogo 2, 6.4 cortes por jogo. O número alto do Gomes é em cortes por jogo. O que ele mais faz é cortar, porque ele é um zagueiro muitas vezes da sobra e não da marcação individual no centroavante. Tanto é que foi falado do Caleri, e aí eu quero falar, dessa vez foi o Gomes, mas geralmente quem marca o Caleri, quem marca o pivô, quem marca esse atacante mais forte, como é o Hulk, por exemplo, como é o Pedro, não é o Gomes, é o Murilo. Geralmente o Gomes é o cara da sobra, o Murilo é o cara dessa marcação. E acaba que, por ser o cara da sobra e o Murilo marcar muito bem, o Gomes tem mais cortes por jogo. Porque a bola acaba ficando na boa para ele cortar. E aí ele corta muito bem, porque ele é um zagueiro muito bem posicionado. Bolas recuperadas por jogo 2 e cortes por jogo 6.4. Esse é o grande número do Gustavo Gomes. Mas se a gente for olhar pro Murilo, a gente vai ver como eles se complementam, cara. A gente vai ver como eles se complementam. Ó, nos números do Murilo aqui, peguei de brasileiro também, ele tem 2 jogos a menos, né? Teve uma lesãozinha aí recente, mas voltou rápido, né? O que nos preocupou, porque o cara, ano passado parecia que ele tava de vidro, e dessa vez, quando ele tem a lesão, a gente fala, putz, voltou, mano, a se machucar. E voltou rápido, né? E aqui, ó, ele já tem um gol, é o que eu falei. Que o Palmeiras tá voltando a fazer gol de bola parada, jogos sem sofrer gol 1. Cortes por jogo 4.3, um número menor que o Gomes. Bolas recuperadas por jogo 2.7, um número maior que o Gomes. Porque ele recupera mais bola, porque é ele quem sai pra dar o bote. E quando ele consegue, ele recupera. Quando ele não consegue, ele atrapalha pro Gomes cortar. Então ele recupera e o Gomes corta. É uma dupla que se complementa. Eles vão ter números complementares justamente porque eles têm funções complementares. Que é o Murilo marcar forte, marcar colado no atacante, principalmente esse atacante pivô, e o Gomes ser o cara da sobra. O cara, pô, se o cara girar ou se ele conseguir um passe. E essa dupla, foi assim que essa dupla em 22, 23 foi a melhor dupla do Brasil. Melhor dupla de zaga do Brasil. E mostra o quanto a gente é imediatista, né, mano? Em 2024, o Murilo seguiu jogando bem e o Gomes fez uma temporada ruim. Muita gente pediu, vende o Gomes, mano, fim de ciclo. Olha como a gente é imediatista. No ano seguinte, o Gomes voltou a jogar bem. Em 25, o Gomes foi um dos melhores zagueiros do Brasil. Só que o Murilo foi muito mal, foi uma temporada péssima em 25. E aí, pô, todo mundo já pediu fora Murilo. Murilo não serve, não presta mais. Quando, na verdade, foi só uma temporada ruim também. Então o Gomes teve uma temporada ruim em 24 e o Murilo teve uma temporada ruim em 25. E a gente foi imediatista com os dois. Mas em 2026, até agora, os dois recuperaram os seus auges e os dois estão jogando muita bola, cara. Murilo e Gomes, eles se complementam e quando os dois estão bem, o Palmeiras é uma fortaleza, é um colosso. Pode ficar cruzando bola na área que a gente vai rebater todas, a gente vai tirar todas. Pode chamar o seu pivô pra jogar, que o Murilo vai desarmar o pivô. E se o pivô girar, o Gomes tá na sobra. A dupla Gustavo Gomes e Murilo, quando os dois estão bem, é surreal, cara. É surreal. E quando eu falo isso, o Palmeiras tá indo buscar um zagueiro no mercado e precisa, tá? Porque a gente só tem um Fux no banco e precisa de mais um zagueiro. Mas vou falar bem a verdade. Pode vir Nino, pode vir quem for. Hoje, pra tirar ou o Gomes ou o Murilo da titularidade, vai ter que suar sangue, velho. Porque a dupla Gustavo Gomes e Murilo, os dois estão jogando muita bola e os dois são muito complementares, cara. Os dois são extremamente complementares. Tanto é que no ano passado, quando joga Gomes e Fux, você via que o Fux é um bom zagueiro, tem uma boa saída de bola, mas não encaixava. Não é porque não encaixa, é porque a dupla Gomes e Murilo encaixa tão bem e a gente se acostumou tanto com esse auge dos dois juntos que é muito difícil a gente ver uma dupla que os dois jogando bem seja tão boa quanto Gomes e Murilo. E hoje a gente tem de volta, pra mim, a melhor dupla de zaga do Brasil. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E ó, essa estreia aqui tá acabando. Se você tá vendo isso durante a estreia, eu vou te fazer um convite, tá? Não sai do vídeo não, cara, é importantíssimo, ó. Agora, nesse exato momento, está começando aqui, ó, o Pó de Porco
com Rick do Covil e Patrícia Oric, o baita episódio que será, tá bom? Eu acho que será, né? Tô falando isso antes. Tô gravando isso pela manhã pra soltar à tarde e pra já emendar essa estreia com o episódio do Pó de Porco. O link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá assistir com a gente. E se você tá vendo esse vídeo depois, não tem problema. Entra no link que o VOD, o episódio, estará disponibilizado pra você assistir lá. Mas se você estiver vendo isso antes das 2 da tarde, ó, 2 horas da tarde, estarei lá com a minha grandíssima amiga Patrícia Oric participando do Pó de Porco com meus grandíssimos amigos Kim e Amorim. Fechou, rapaziada? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, seu hype. Bora lá pro Pó de Porco. Tamo junto. E agora eu, de verdade, agora, acabando o vídeo, tô indo pra São Paulo agora. 8 horas da manhã tô saindo daqui. Morar em Jundiaí é osso, né? Tamo junto e avante palestra.